Olá, meus prezados, eu sou o professor Maurício Silva, esse é o seu canal da FAD Vale. Dirijo-me de maneira muito especial aos meus estimados colegas e alunos do 10º período do curso de graduação em Direito. Vamos, através desse encontro de agora, prosseguir naquelas reflexões relativas ao advento da chamada Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019. Lembrando e reforçando que nós temos materiais à disposição dos estimados colegas no Google Classroom, no portal da FAD Vale. Eu conclamo a todos que participem conosco dessa jornada de interação que tem sido muito profícua, muito eficaz, nesse momento de urgência e de tomada de posições firmes em relação à necessidade de preservação sanitária, em virtude da proliferação do vírus da Covid-19. Todos nós temos que fornecer nossa colaboração ética, cidadã, em prol da coletividade. Não obstante esse quadro, nós precisamos de prosseguir nos caminhos que levam ao entendimento dessa nova sistemática, desse novo paradigma em termos de ciências criminais, e é esse, então, o objetivo dessa aula em vídeo, ora disponibilizada a vocês, para que possamos complementá-la nos nossos canais comuns de interlocução. Lembrem-se que no encontro anterior nós fizemos um breve esboço histórico e com os referenciais teóricos a respeito do que vem a ser esse modelo do pacote anticrime. Falamos de eventos de natureza político-institucional do Brasil na cena recente. Dizemos também que o projeto se nutriu inicialmente do direito penal simbólico quando apresentado pelo Congresso Nacional, quando apresentado pelo governo federal, pela presidência da República ao Congresso Nacional. O outro viés que incidiu a respeito da formação dos seus institutos e das categorias que resultaram na Lei 13.964 de 2019 contou com a participação do Parlamento Brasileiro, que fez um movimento de enxerto ou de acomodação de outros paradigmas, outros critérios, esses, por sua vez, baseados principalmente no garantismo penal. Então, nós tivemos uma lei com um formato que desafia a qualquer estudioso para entender a sua política criminal híbrida, miscelânea. Um dispositivo parece desdizer o outro, que vai nos apresentar uma dificuldade hermenêutica muito grande, até que, durante mais um percurso de anos, possa a jurisprudência, principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ, firmar posições sobre determinados institutos de maneira mais segura. Mas não temos tempo a perder, nós precisamos de nos preparar a respeito da aplicação da lei, precisamos de vislumbrar as suas tendências, de vislumbrar os encaminhamentos possíveis em relação à sua aplicação, porque ela vai ser objeto de cobrança em concurso público, vai ser objeto de cobrança no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de jurista, no nosso cotidiano acadêmico, e nós da academia podemos dar uma contribuição muito decisiva em torno de construir a melhor das interpretações, de construir uma melhor dinâmica de aceitação, reconhecer o que é válido em relação à lei e prestigiá-lo, reconhecer aquilo que de repente não é recepcionado ou que afeta a ordem constitucional brasileira, e nesse ponto entender como algo desnecessário que deva ser excluído. Feita a introdução naquele primeiro encontro, e esse momento agora, que é um movimento de fixação daquela introdução histórica, nós vamos partir para a primeira análise tópica da 13.964 de 2019, e não poderia deixar de ser a menção ao chamado sistema acusatório ou modelo acusatório, que
é trazido como reforço pela Lei 13.964 de 2019 e que vai pautar todas as ações do processo penal brasileiro. Digo isso porque não é uma novidade, não é algo que é tirado de forma inusitada, algo inédito. Na verdade, desde 1988, com a Constituição Federal, nós fizemos a opção para um modelo penal acusatório. Esse modelo penal acusatório, ele tem uma densidade de programação doutrinária, de substância científica a partir do chamado movimento do garantismo penal, que tem no jurista italiano Luigi Ferraioli a sua mais alta expressão. O Ferraioli desenvolve os enunciados, a estrutura axiológica para a compreensão e aplicação do garantismo penal. Desde esse movimento, todas as constituições democráticas passaram a assimilar esse propósito, e não é à toa que a Constituição Cidadã fez a opção pelo modelo acusatório. Eu vou mostrar para os amigos e para as amigas a obra do Ferraioli, que é o Direito e Razão, onde ele traz as bases axiológicas do garantismo penal e, entre elas, aquelas que vão reforçar a ideia do que seria um modelo processual penal, um modelo penal acusatório. Permito-me aqui, inclusive, abrir um parênteses para homenagear o professor Luiz Flávio Gomes, falecido recentemente. Ele foi um dos tradutores da obra do Ferraioli para a edição brasileira do Direito e Razão. O professor Luiz Flávio Gomes foi talvez um dos mais visionários professores que atuaram no sistema de teleeducação, sobretudo no âmbito jurídico, dotando o mercado de uma opção que antes não tinha, democratizando muito o acesso ao ensino e à preparação jurídica. Rendo aqui então minhas homenagens a ele, que tenha um passamento tranquilo, com muita luz, e que lembremos de sua memória sempre com o maior respeito. Dentro dessa lógica do modelo acusatório, o garantismo penal vai preconizar uma regra que não deveria ser afastada sob pena de macular toda a trajetória de desenvolvimento da persecução penal. O modelo acusatório vai exigir uma definição clara e precisa das funções e das atribuições de acusar, defender e julgar. Não pode haver o atravessamento em relação a essas premissas, sob pena de você transformar o modelo acusatório no modelo inquisitivo. Quando eu digo que é uma grande e velha novidade, é porque a Constituição Federal, de algum modo, já fala a esse respeito. Quando no artigo 129.1 da Constituição Federal, o Programa Constitucional Brasileiro diz que a ação penal pública é de exclusiva atribuição do Ministério Público, ou seja, ele tem um chamado dominus litis a respeito dessa persecução penal, está se enfatizando que não se permite, via de regra, que o órgão acusador seja substituído ou seja apoiado por qualquer outro segmento estatal, mesmo que profundamente autorizado e reconhecido como de importante. Nós vamos demarcar a função do Ministério Público e só a ele é dado o movimento inicial de fazer a persecução penal e de velar probatoriamente, com as construções probatórias, diligentemente com relação às iniciativas processuais, até que haja o resultado final pelo julgamento. Tenhamos aqui então em mente o seguinte, que além desse dominus litis do Ministério Público, nós podemos dizer o seguinte,
A inércia da jurisdição é uma sinalização de que nós temos um modelo acusatório no Brasil desde a Constituição Federal. A possibilidade do juiz de impulso oficial pugnar pela sequência do processo penal não significa que ele tem que ser um ator principal, que ele vai adotar uma posição, digamos assim, destacada de protagonista ou de apoio. Não pode combinar provas, não pode combinar estratégias de atuação. O modelo acusatório vai dizer que aquele condutor presidente da iniciativa processual deve guardar uma posição, velar e assegurar pela paridade de armas, pela igualdade de oportunidades processuais, para que assim se aprimore a premissa do contraditório e da ampla defesa. É inviável entender que o órgão julgador possa, de algum modo, ser um coadjuvante ou sempre um espelho do órgão acusador, por mais legítima que seja a intervenção do órgão acusador, no sentido, inclusive, até de pugnar pela punição daqueles que devam merecer punição na seara penal. Esse equilíbrio é um equilíbrio essencial ao funcionamento democrático do processo e desde 1988, pela Constituição Federal, já havia esse modelo que aparecia muito nas referências doutrinárias, que aparecia muito na jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal. O que a Lei 13.964/2019, com modificação introduzida durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, concretizou a respeito disso? Oficializou no Código de Processo Penal que o nosso modelo processual penal é um modelo acusatório, através do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Vou me dar a oportunidade até de fazer uma leitura para vocês, porque a dicção vai mencionar o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição probatória do órgão de acusação. Ora, e por que é uma grande novidade? Porque ele não poderia fazê-lo de maneira diferente. Ele simplesmente traduziu numa expressão, digamos assim, mais palatável, mais inteligente, de que como deve ser o procedimento do juiz como órgão importante na persecução penal, mas que deve guardar uma posição de compasso de espera, não atravessando, não servindo de apoiador, de incentivador ou de mobilizador da imputação penal. Ele tem que ter uma posição equidistante para que preserve a sua neutralidade, a sua independência e a sua isenção. Se uma modificação no processo penal brasileiro fosse feita de modo diverso, ela seria taxada de inconstitucional. Logo, é uma grande novidade no sentido de que o Código de Processo Penal agora tem essa referência expressa de que o nosso modelo processual é um modelo acusatório. No entanto, isso vai impactar de maneira muito densamente as interpretações, que podem surgir a partir da introdução desse modelo. Há alguns desavisados, há alguns arautos que dizem que se coloca na perspectiva de que o juiz vai permanecer com uma figura meramente de peça retórica. O professor Guilherme Souza Nutti usou há tempos atrás uma expressão que eu acho que vem a calhar nessa perspectiva. Ele diz que o juiz não pode ser considerado como uma samambaia da sala de audiências, ele pode ter uma participação ativa, limitada ao modelo acusatório, sem que haja em relação a isso nenhuma ofensa aos parâmetros constitucionais. Isso porque quero lembrá-los, lembrar a vocês do 10º período, meus amigos, minhas amigas, futuros juristas, já são juristas, estarão em atividade logo mais, daqui a pouco, fechando esse ciclo que se avança para a finalização, que nós temos, para além da regra e do princípio, dentro de um sistema normativo. O sistema normativo,
ele vai ser composto por um tripé que nós podemos considerar não apenas com a estrutura dos princípios e das regras, mas nós podemos reconhecer hoje a presença dos metaprincípios, que são os postulados. Eles pairam acima dos princípios, eles vão ajudar na hermenêutica no sentido de contribuir para a resolução de conflitos entre os próprios princípios. Então, a jurisdição, mesmo no modelo acusatório, ela é orientada no sentido de se fazer respeitar esses postulados que pairam numa categoria hierárquica superior. Podemos citar a dignidade da pessoa humana, podemos citar o princípio da proporcionalidade, podemos citar a própria proibição de excesso ou de proteção deficiente, a isonomia. São megaprincípios ou metaprincípios que estão para além do próprio modelo acusatório. Então, não é verdade que nós tenhamos, mesmo a partir da Constituição Federal, adotado um modelo acusatório purista, no sentido de que nenhuma iniciativa processual probatória pode ser direcionada à posição do magistrado. No entanto, é lógico que ele tem que ser neutro, tem que ser isento e independente, mas quando orientada por esses pressupostos, trata-se de assegurar uma garantia fundamental, trazida no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o princípio da intranscendência ou da ubiquidade da jurisdição. Aquele que diz o seguinte: nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluído da apreciação judicial. A jurisdição há de se fazer presente de modo complementar, de modo a não atribuir, aumentar o espectro acusatório, mas para fins de construto da prova, pode ter uma participação que não seja de articulação central, mas periférica, referencial, deixando que o protagonismo realmente seja trazido pelas partes. Mas não se diz, mesmo com o modelo acusatório, que exista um agenciamento de um amordaçamento da estrutura processual penal, no que diz respeito à competência judicial e os atos processuais com os quais ele pode proceder. Por exemplo, ouvir testemunhas referenciais, determinar a realização de uma perícia porque algo, mesmo no âmbito processual penal, porque algo ficou aquém. Não obstante esse quadro, que se veio retratado agora no artigo 3º-A do Código de Processo Penal pela Lei 13.964, e nós nos assegurarmos de que o modelo acusatório ele vai gerar uma moldura para os juízes das garantias, ele vai... que é assunto que nós vamos falar logo em seguida, no próximo encontro, ele vai, inclusive, servir de moldura também para as audiências de custódias, né, que nós vamos também abordar num outro momento de maneira mais profunda, de maneira mais específica. Mas, veja bem, o próprio texto da Lei 13.964, preservando, por exemplo, o artigo 385 do Código de Processo Penal, que é aquele que diz o seguinte: na ação penal pública, mesmo não havendo pedido expresso do Ministério Público ou mesmo do assistente da acusação, no sentido de se proferir uma decisão condenatória, o juiz poderá produzir a sentença condenatória. O modelo acusatório, ele vai também impactar numa análise da prisão preventiva decretada de ofício, se ela subsiste ou não subsiste no nosso sistema processual penal. Nós vamos também tratar disso num momento específico, numa aula específica, para que possamos, digamos assim, pormenorizar todos os aspectos desse tema. Mas, por hora, são esses engendramentos que o modelo acusatório vai propiciar
com maior expansão e que deve ser nosso objeto de preocupação. No entanto, o que podemos entender como saudável nesse aspecto da modificação? Talvez a gente recordar um pouco do que ocorreu nos anos de 2003 e 2008, com a adequação do ato do interrogatório judicial no processo penal e, por via de consequência, o interrogatório na fase policial, quer seja no ambiente do auto de prisão em flagrante delito ou no ambiente de uma investigação criminal, inquérito policial, por exemplo, é que o interrogatório pelo modelo acusatório já era considerado mais grandiosamente como um meio de defesa do que como um meio de prova. Não se poderia fazer interrogatório sem a prévia e reservar a entrevista do réu com seu defensor. Mesmo depois da Constituição Federal, durante anos e anos e anos, nós tivemos essa prática deletéria no ambiente processual penal. Quantas vezes, em quantas oportunidades os juízes criminais não fizeram o interrogatório como primeiro ato processual, com a presença isolada e sozinha do réu, às vezes respondendo uma acusação e imputação de natureza grave. E só acabou quando se alterou pela Lei 10.826 de 2003 o panorama do interrogatório no processo penal. Pode ser que isso vai ocorrer com a 13.964. O modelo acusatório, então, agora frisado, sublinhado. Quem não obedecia à Constituição, que agora obedeça o artigo 3º-A, ele vai zelar por esse posicionamento, no sentido de que quem tem a atribuição de acusar fica nesse limite, quem tem a atribuição de defender fica nesse limite, quem tem a atribuição de investigar fica nesse limite. O nosso modelo é um modelo que preserva a integridade e a limitação de cada atividade no âmbito da persecução penal. Só assim poderemos chegar a um resultado a contento no que diz respeito à legitimidade, inclusive, da jurisdição penal. Não podemos ter atravessamentos, temos que preservar essa neutralidade, preservar essa independência e isenção do órgão jurisdicional. Eu vou encerrar por hoje esse assunto que é muito empolgante. Vários desdobramentos do modelo acusatório eles vão surgir, nós vamos ter a oportunidade de verificar o juiz das garantias, a audiência de custódia, o novo formato da prisão preventiva, o conjunto de atribuições do juiz das garantias, a repercussão disso no que diz respeito à produção probatória. E nesse encerramento eu gostaria de reiterar aqui os meus agradecimentos a todos vocês que têm participado conosco, têm dado um feedback muito positivo. Peço que continue dessa forma, fazendo as interlocuções conosco, dúvidas apresentando, sugestões também para que nós possamos aprimorar essa nossa forma de comunicação. E também homenageio esse encontro nosso ao já saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Um abraço a todos e avante!